Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso mais novo episódio do ModaCast. E hoje a gente vai realizar ele de uma maneira um pouquinho diferente. Hoje é o nosso último episódio. E para isso, a gente vai se apresentar aqui. Meu nome é Stacy. Meu nome é Gustavo. Eu sou o Ian. Eu sou a Bibi. E eu sou a Camila. E para quem não está ligado no que estamos fazendo aqui, vamos voltar um pouquinho lá no início. Somos alunos do terceiro período de Publicidade e Propaganda, aqui da FAG Toledo. No começo do ano, a gente recebeu, então, o desafio de criar um projeto para nossa vizinha aqui da faculdade, que é a FIASU. Para vocês que estão nos ouvindo, quem não sabe, a FIASU é uma empresa brasileira com mais de 28 anos de experiência na produção de fios de algodão. Ela foi fundada no ano de 1994, aqui no município de Toledo mesmo. E a FIASU, ela se dedica a oferecer produtos de extrema qualidade para o mercado nacional e também para o mercado internacional. Ela tem um foco muito grande na sustentabilidade e na inovação. E quando a gente recebeu esse desafio através da nossa professora Tainara, na disciplina de ProEx, inclusive, beijo, professora, a gente se pegou pensando, como que a gente vai criar um novo projeto para uma empresa que é tão grande assim na região, que é tão conhecida por criar fios para empresas que realmente que todo mundo conhece a Ergin, todo mundo conhece a C&A. Então, assim, quando a gente primeiramente, a gente teve uma visita técnica na FIASU. E antes da gente falar um pouquinho do nosso projeto, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam da visita técnica da FIASU? Assim, sendo bem sincero, eu não conhecia a fábrica por dentro, literalmente, tinha ido lá uma vez só, mas foi mais na parte do escritório. Cara, achei interessante. Diria que bem tecnológico, eu achei que seria mais manualzão mesmo, não vou negar. Então, teve bastante tecnologia ao meu ver, tá? Então, achei bem avançado conforme o tempo e também pela agilidade com que eles trabalham. Eu achei muito interessante. Desde você ver como chega o algodão para eles, ver a florzinha chegando ali, você não acredita que no final tudo aquilo ali vai virar um fio. E aquilo ali vai para longe, vai para fora, vai se transformar em uma roupa, em um vestido, numa calça, em um casaco. É realmente incrível ver como que eles conseguem transformar o algodão em uma peça de roupa. A FIASU também, ela investe muito em tecnologia e nos processos que eles minimizam o impacto ambiental da atividade que eles realizam. Então, eles adotam práticas como a reutilização de água, eles adotam práticas como a reciclagem dos resíduos e a utilização da energia renovável. E o mais estranho de tudo que, pra mim, sinceramente, foi do pessoal, mesmo assim, de Toledo mesmo, não conhecer a fábrica em si, do que ela fazia a Fios, no caso. E é para empresas grandes, que nem a C&A e a Hering. E eu mesmo, que sou de fora, sou de Palotina, eu nem fazia ideia do que era a FIASU. Pra mim era tipo fio elétrico ali, por ser fia de fio por aí. E quando a gente teve esse contato da florzinha de algodão se transformando numa linha que se transformava num tecido, a gente falou, cara, são tecidos que saem daqui, que viram roupas, que viram moda atual. Então, por que não trazer essa comunicação da moda com a FIASU? Porque, às vezes, quando a gente compra roupa, a gente não presta atenção no fio que a gente usa. E não só moda, né? A gente pode falar isso também em relação a outras coisas. Por exemplo, às vezes a gente tá deitado na nossa cama e a gente pode nem imaginar que o fio que foi utilizado para aquela peça também está ali no nosso cobertor, está ali no nosso travesseiro, também está ali na fronha, enfim, no lençol, em tudinho. Mas principalmente na moda. Isso. E pensando nisso, a gente então criou o nosso ModaCast. Que foi um objetivo de trazer essa conexão da moda, a moda atual, a moda que tá nos dias de hoje com os fios da FIASU. Então, a gente teve esse início de criar conteúdos audiovisual. Por que conteúdos audiovisual? Porque é algo prático, porque é algo rápido que as pessoas querem estar ouvindo enquanto fazem alguma coisa, querem estar ouvindo um podcast enquanto estão dirigindo para o trabalho. E eu acho que hoje, no nosso meio, na nossa geração, assim, enfim, é algo que seja mais fácil do que pegar um artigo e ler, pegar uma matéria e ler. Não que não seja bom, mas a gente quis trazer algo mais rápido e de um conhecimento, de uma linguagem mais fácil do pessoal entender. Então, assim, a gente trouxe esses conteúdos, esses podcasts, esses vídeos, enfim, com essa linguagem fácil de entender, de conectar a moda com a FIASU.
E a gente trouxe aí convidadas incríveis que trouxeram assuntos totalmente diferentes, mas que todos eles interligados, todos eles em a ver ali com a moda, com tecidos, inclusive como se... O que transforma, o que dá pra você transformar, trazendo sobre reutilidade de roupas. Foi muito legal. Pra quem acompanhou aí sabe do que eu tô falando. Isso, e pra quem não tá ligadinho por dentro, nosso primeiro episódio foi com a Elisa, a Miss Grand Toledo 2023. Nosso segundo episódio foi com a Viviane Alves, ela que começou do zero a ser costureira e hoje ela se tornou uma costureira incrível. Nosso terceiro videocast, que daí a gente deu mais uma elaboradinha aqui, né? Enfim, foi com a Lawane Carolina, que ela tem uma própria marca de roupa. E, claro, hoje trazendo a finalização nossa como alunos, o que a gente aprendeu. E então, vamos falar um pouquinho das convidadas, o que a gente aprendeu com elas, cada episódio? Vamos, né? Vamos dar uma papeada sobre isso também, né? Sim. Então, trazendo como primeiro episódio a Elisa Momonato, uma grande amiga minha de longa data, inclusive. Cara, assim, pro primeiro episódio, eu diria que a gente chegou com os 2 pés na porta, a gente chegou atacando, então foi algo interessante, algo que eu gostei bastante, algo que, até mesmo conversando no off, né, a gente conversando no off, percebeu o quanto que a gente se encaixou no assunto, enquanto todo mundo que tava nervoso ficou mais tranquilo durante o momento, e após ficou mais ainda, então, tipo, foi uma troca de ideia sincera, uma troca de ideia tranquila e acalorada, eu diria, algo bem... Sim. que todos gostaram de Sim. estar fazendo. E que apesar da Elisa falar sobre a vida dela como Miss, a vida dela dentro da moda, a gente conseguiu trazer a moda que ela usa com os fios da Fiaçu, porque ela também não sabia da onde que vinha os fios da roupa dela. E ela se pegou lembrando que ela tem peças que a Fiaçu vende esses fios. Então, assim, a gente conseguiu trazer essa conexão de uma pessoa influente na moda de Toledo com uma empresa grande em Toledo. A moda regional, né? Então ela conectou, ela mesma que é daqui, nascida e criada praticamente, não sabia disso e com o passar do tempo que a gente foi conversando, ela descobriu isso, então se conectou ainda mais, dando, não só ela dando orgulho para Toledo em si, ser uma grande Miss Toledo, mas também para Fiaçu como geral, né? Porque querendo ou não, é uma empresa do Oeste do Paraná que gera empregos, que movimenta bem o PIB da cidade, não só da cidade, mas do Paraná inteiro também. Então, tipo, é algo que nos traz orgulho ao saber disso e ao descobrir tudo isso também. E trazendo então, né, falando um pouco sobre a Viviane. A Viviane, ela que é uma carioca que por um acaso veio parar aqui em Toledo e também no nosso podcast. Ela trouxe então um pouco sobre costura, reutilização, customização e como ela começou, contando um pouco da história dela e também o quanto é importante usar um bom fio. Então, casou muito com o assunto da Fiaçu. Foi uma convidada que ensinou bastante coisa pra gente. Inclusive, eu e Stacey até participamos de uma aula com ela, que foi muito interessante. Foi uma oficina que eu e a Bibi participamos aqui no Comuniquismo, uma oficina de customização. E quando a gente viu a Viviane, que a gente aprendeu a costurar, literalmente costurar do zero, uma florzinha numa jaqueta? Foi uma florzinha numa jaqueta. Mas foi uma a gente. Florzinha, foi a gente. Aprendi a dar nozinho em uma linha que eu não sabia dar. Então, assim, quando a gente viu a Viviane, a gente não tava no script do projeto, mas a gente falou, precisamos trazer ela porque ela é uma pessoa que mexe com fios. Ela tá diretamente mexendo com fios. Então, por que não trazer também? Porque além dela apenas costurar roupas, não é apenas costurar roupas, ela costura roupas que entram na moda, que estão na moda atual. Então, a gente fez essa ligação também da costureira com os fios. E também a nossa terceira convidada foi a Lawane. A Lawane, eu acompanho ela desde quando ela é influencer. Ela era influencer, né? Ainda ela é influencer de moda. Atualmente ela tem a Lawane Carolina Brand, que é uma marca, né, de moda também. Convido vocês que estão nos ouvindo a assistir a escutar o videocast que a gente realizou com ela anteriormente. É muito interessante, ela ensina pra gente como ela começou, todo o processo dela, desde a influência digital até a criação da marca dela. Ela também vai dar dicas super legais pra gente de como se posicionar, de como foi, de como é ser influencer, de como impacta a vida da gente. Foi magnífico, assim, pra gente abordar essas 3 pessoas. São pessoas extremamente influentes no mundo da moda, né? Quanto o Gustavo ali comentou, a Stacey também deu uma palhinha.
A Elisa, ela é modelo, ela é Miss, né? Então, pra gente, uma pessoa que cresceu aqui com a gente, que a gente viu, né, evoluir junto com a gente, hoje está no topo, falando sobre moda, aplicando moda no dia a dia, é magnífico. Uma costureira também, como a Vivi, que acabou ensinando as meninas e hoje em dia inspira outras pessoas. A Lawane também, ela comenta muito sobre isso. Então, pra gente, é maravilhoso trazer de uma forma a moda com pessoas que são inspiração, né? Não só pra gente, mas que são inspiração para outras pessoas no mundo da moda. E assim, conseguindo conectar tudo, né? A gente conectou moda, a gente conectou costura, a gente conectou empresa, a gente conectou ideias de pessoas totalmente diferentes. E tudo isso graças à FIASU, porque tudo é ligado por fio. Tudo inteiramente ligado. E assim, eu acho que a gente aprendeu tanto com a FIASU, quando a gente teve a visita técnica, quanto com as meninas aqui. Então, assim, gostaria de saber um pouquinho de cada um de vocês, o que vocês acharam do projeto em si. O que vocês vão levar, assim, do projeto. Cara, eu não sei, eu falo por mim, eu achei magnífico, assim, realizar o trabalho com vocês. Cada dedicação de todo mundo, assim, pra comunicar um pouquinho do fio, né? Entregar realmente pra FIASU o que ela tá buscando, foi legal. Fazer as pesquisas também. Cara, conhecer a empresa. A gente não faz ideia realmente do processo que passa até uma jaqueta que a gente tá usando, um shorts, até uma peça íntima. Cara, que loucura. Um fio, tanto de fio daquele lá, mas é tão pequenininho na nossa roupa e às vezes a gente não faz nem ideia que aquilo ali faz uma grande diferença. Um fio precisa ser muito bom para ele ter uma resistência maravilhosa. E a nossa correria no dia a dia, cara, é loucura, assim. Se não tiver uma peça de qualidade, um fio de qualidade, a gente realmente não consegue estar confortável. E hoje em dia, todo mundo procura isso, conforto, né? Não, e é muito louco, por exemplo, eu não conhecia uma flor de algodão. Nunca tinha visto uma flor de algodão. Então, assim, ver uma florzinha de algodão se transformando num fio, se transformando num tecido, que vai se transformar numa roupa que eu vou usar, tipo assim. E a gente também aprendeu muito de olhar pra roupa um pouquinho diferente, com um olhar com outro olho, diferente. né? Tipo assim, eu não vou olhar pra roupa apenas pelo preço, pelo poder aquisitivo que eu posso pagar. Não. Se eu tenho um poder maior, eu vou comprar uma peça boa. Mas por que eu tô comprando essa peça boa? Por conta do fio dela, por conta da qualidade dela? Se a gente preza por roupas de qualidade maior, o que a gente tá procurando nessas roupas? Somente o preço? Não. Eu saí, do começo do primeiro episódio até esse último, eu saí com uma cabeça totalmente diferente pra aquisição de roupas. Tipo assim, não tô vendo mais pelo preço. Claro, eu sei o tanto que eu posso pagar. Mas hoje, eu tenho um olhar diferente, tipo, nossa, quem fabricou? Esse fio vem da onde? Esse fio vem aqui do lado. Será que a peça é resistente? Será que compensa eu pagar esse valor por ela? Não saber a procedência, tem tudo isso também, realmente. E é aquilo que a gente falou lá com a Elisa, do fast fashion. A gente tá usando roupa barata usou 2 vezes, jogou fora? O que a gente tá transformando, assim, no mundo? E com a FIASU tendo esse programa de sustentabilidade, acho que é importante a gente falar também da sustentabilidade das nossas roupas. Tipo assim, a gente tá comprando algo que não é bom e a gente tá gastando dinheiro, apesar de ser barato, a gente está gastando nosso dinheiro, uma coisa que você vai usar 2 vezes e jogar fora. Você puxando agora pra sustentabilidade, cara, falando em sustentabilidade, a gente conhece tantas marcas assim que prezam pela sustentabilidade. E como a FIASU é diferente, até aquilo que a gente considera que deveria ser jogado no lixo, eles conseguem aproveitar. Nada é realmente descartado na FIASU, tudo é reaproveitado. Então, eles prezam muito realmente por isso, pela sustentabilidade, pelo reutilizar, pelo passar para frente, por procurar outras técnicas, para não fazer aquele produto ser jogado fora, né? Exatamente. Até era uma questão que a gente questionou eles, né, em questão de reutilização, como que eles faziam, e eles explicaram que durante todo o processo não se descartava nada. Então, desde a flor do algodão até aquela linha, aquele fio pronto que vai lá para São Paulo, para as empresas, é tudo utilizado, não vai nada para descarte, nada vai para o meio ambiente. É muito incrível o trabalho deles, eu fiquei realmente chocada. Então, entrando dentro da empresa e conhecendo todo o processo, eu achei incrível, não tenho outra palavra para descrever. E que, infelizmente, às vezes as pessoas aqui que moram em Toledo não sabem disso, não conhecem isso.
compra roupa que vem da Fiasul, mas não sabe que vem da Fiasul. Então, assim, eu acho que o nosso projeto foi muito importante para trazer isso. Tanto a visibilidade da moda, tanto quanto a visibilidade da Fiasul. Eu gostei bastante de ter participado. Achei legal, realmente, cara. Foi magnífico, assim. E que nem você falou ali, ó. Cara, da nossa região a gente não fazia ideia. E hoje a gente pensa assim, indústrias trazem muita poluição. Mas a gente vê que aqui perto da gente tem uma empresa que é 100% sustentável. 100% sustentável. E a gente espera que a Fiasul sempre preze por isso, né? Continue comunicando isso, essa sustentabilidade deles. Que eles cresçam ainda mais, né? E que eles consigam alcançar os objetivos dele como uma empresa 100% sustentável. E que muito mais pessoas conheçam, né? Afinal, é pra isso que a gente tá fazendo esses podcasts, esses videocasts, para que as pessoas conheçam mais e conheçam um pouco da Fiasul, entendam o que ela é, o que ela faz, o que ela constrói. Eu não tenho nem palavras. Então, assim, foi uma honra também pra mim participar desse projeto junto com vocês. Tô muito orgulhosa do projeto que a gente fez, porque foi um projeto grande, a gente se envolveu com pessoas... Eu não conhecia a Miss Toledo 2023, eu não conhecia a Viviane. Pode falar, deitamos. Vai, Não, vamos, não. Vai, tá na hora. Foi bom, A foi gente bom. merece isso também, a gente Claro, merece. porque Deitamos. Não quantas tem como. noites sem dormir, quantas noites pensando, em quem que a gente vai chamar? Não deu certo com essa pessoa, chama outra. Enfim, a gente sabe da correria que a gente passou, a gente sabe dos tantos de roteiros que a gente fez, mas acredito que tenha sido um projeto muito bom, que tenha sido um projeto que vai dar certo. E a gente finalizou uma primeira parte, a gente finalizou uma primeira, A gente finalizou uma minissérie de podcasts. uma primeira temporada. E se der certo, Vem próximos aí. vai em próximos aí. Que tal a gente se envolver com a moda masculina também? Nossa, Então, é assim, incrível. foi um projeto muito bom. Muito mesmo. A gente conseguiu fazer essa conexão da moda, das roupas, das linhas, com a Fiasul, que foi o nosso principal objetivo. Bem, por fim, galera, agradecemos muito, não só a Fiasul, pelo voto de confiança, mas também a professora Tainara, por entrar nesse barco tortuoso, nesse mar tenebroso. Acreditar em 5 projetinhos de publicitários que estão apenas no segundo ano. Exatamente, que está fazendo seu primeiríssimo podcast. Alô, Thalita, já temos um podcast pronto, hein? Mas, enfim, brincadeiras à parte, agradecemos, acredito que eu esteja falando por todos agora, mas agradecemos não só também a confiança da professora em si, mas a confiança dos convidados por acreditarem na gente, por estarem vindo também. Às vezes, alguns chamados em cima da hora, outros que a gente conseguiu ter uma agenda, mas dentre essa loucura que foi muito divertido, muito prazeroso. Agradeço a todos meus queridos colegas, amigos, parceiros. Com certeza. E acho que, assim, a gente aprendeu muito com as nossas convidadas. Então, assim, a gente recebeu, literalmente, amigas novas. Então, esse projeto foi além de um projeto institucional. Foi um projeto de vida mesmo. E, assim, a gente dá finalização ao nosso projeto. Obrigada, pessoal, por ter participado. A gente que Obrigada, agradece a gente. dedicação de todo mundo. Agradeço muito. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por todo mundo e até um próximo episódio.